Eu começo sempre por essa pergunta, se vocês têm alguma questão, alguma dúvida do que a gente vem falando, do que a gente falou na semana passada, não, há 15 dias, né? Então, me digam se tem alguma dúvida, se tem alguma questão que queiram que eu fale um pouco mais ou conversemos sobre isso, me digam. Só, assim, a questão do sujeito tem a ver com a relação da aula dos nós. O sujeito, No RSI, o sujeito é veja o bem, corpo. não, o sujeito não é o corpo. No RSI, o Lacan vai situar nas últimas aulas do RSI, o Lacan vai situar o sujeito no centro do nó, tá? Ali do mesmo lugar onde está o objeto A. A lição Beleza. 10, são 11 lições, se eu não me engano, no RSI. As últimas lições, ou é na 10 ou é na 11, não me lembro mais com certeza, o Lacan vai situar o sujeito no centro do nó. Ele vai fazer uma Sujeito. equivalência, que é uma questão importante, né? Com essa equivalência entre o sujeito e o objeto, né? Mas não é o corpo. Veja que, pelo contrário, Lacan faz uma distinção muito importante entre o sujeito e o corpo. O sujeito não é o corpo. O sujeito não é o seu corpo. É o sujeito furo, né? Parece. Como? O sujeito furo, né? O sujeito estrutura É, de. o corpo não é, o corpo não é nosso, né? A gente está preso ao corpo. Nós não somos o nosso corpo. A nossa relação com o corpo é uma relação de ter o corpo e não uma relação de ser o corpo. Nós não somos o corpo no sentido mais amplo do que é o corpo, né? É claro que quando a gente se reconhece na imagem do corpo, é o reconhecimento de uma imagem, né? É claro. Uhum. Mas não é a mesma coisa. A gente não diz isso, eu sou meu corpo, né? A gente diz, eu tenho um corpo. Então, é uma relação de você, e que na verdade não é bem verdade que você tem o corpo. Na verdade, nós estamos presos ao corpo. O corpo não é propriamente nosso, porque você não tem, por exemplo, um controle absoluto do corpo. Você tem um certo controle motor, um controle do corpo enquanto imagem, do certo imaginário do corpo, né? Mas você não tem controle, por exemplo, para o funcionamento das suas vísceras, nem tampouco da sua morte. Você não tem como controlar isso, né? A gente vive a vida achando que pode controlar essas coisas, mas não é verdade. A morte pode aparecer como a pandemia veio nos lembrar, a morte pode aparecer abruptamente, né? Num acidente, numa doença, enfim. Mas não é no corpo que ele situa. O corpo, no nó, está no campo do imaginário. O imaginário é o corpo. É o corpo porque Lacan vai dizer que é o corpo que dá consistência à cadeia borromeana, ao real e ao simbólico. Quando ele vai fazer o nó, ele coloca o real em cima do simbólico, e o imaginário é o terceiro que vem nodando e dando essa consistência. Eu já fiz o nó para vocês na vez passada, né? Esse Uhum. por cima e por baixo. Então, é o imaginário, que é o corpo, que dá a consistência da cadeia. É a propriedade do imaginário, é a consistência. O nó, eu não pude, não disse isso na última vez, porque apresentei o nó um pouco rapidamente para quem estava chegando. O nó, que é uma cadeia, né? Tem três propriedades. A propriedade do imaginário é a consistência, que é exatamente essa consistência aqui, eu não é? Eles não estão soltos, eles têm uma consistência, não é? E quem dá essa consistência
a propriedade da consistência do nó, segundo Lacan, aqui, né, mais fácil, é o imaginário, né? Mas também existe uma propriedade do nó que é a existência. A existência, o que é? É que existem determinadas coisas. Deixa eu apresentar uma imagem aqui. Uma janela. Acho que é uma janela. Pronto. Me digam aí se está aparecendo para Tá vocês. aparecendo. Deixa eu ver aqui. Aumentar um pouco. Então, veja, você tem aqui o nó com as zonas de existência ou zonas de entradas umas nas outras, né? Então, se estão vendo minha mãozinha aqui, né? Então, você vai ter, por exemplo... Não está aparecendo sua mãozinha, não. Não? Não. Aumenta um pouquinho, professor. Agora tá? Agora tá. Apareceu aqui para mim. Tá, então deixa eu... Porque eu estou com duas abertas. Estou na errada. Pronto. Está aparecendo, né? Tá. Ok. Então, você tem, por exemplo, as zonas de existência, que são as zonas de gozo, né? Você tem aqui o real, o simbólico e o imaginário. Não reparem ainda nessa coisa da inibição, sintoma e angústia, porque eu vou falar disso um pouco mais tarde, tá? Vamos ficar só aqui com essas zonas de interseção, que você vai ter a definição que eu falei um pouco na vez passada, mas não custa repetir, né? Você tem a zona de interseção do triskel, que é onde está o objeto A, que é, como eu disse, né, o Ribamar perguntou, é onde Lacan também situa o sujeito. No fim do seminário da RSI, o sujeito também estaria aqui, apesar de que ele nunca escritura assim, né? Ele nunca escreve o S barrado aqui no meio, que é o sujeito. Mas ele situa assim, aqui no fim das lições do RSI. E aqui você tem os tipos de gozo. Aqui também, exatamente porque o objeto A que está aqui tem um tipo de gozo, que é o gozo, que é o mais de gozar, que é o gozo do objeto A, né? E então aqui você tem, entre o real e o simbólico, você tem o gozo do outro. Entre o real e o simbólico, entre o real e o simbólico, você tem o gozo fálico. Esse símbolo aqui, que é o φ maiúsculo, é o falo, né? O falo simbólico. Aqui, entre o real e o imaginário, você tem o gozo do outro. E aqui, entre o imaginário e o simbólico, você tem um sentido, que aqui no RSI Lacan só vai chamar de gozo do sentido no fim do seminário, né? Que ele brinca com jouissance, que em francês, gozo é jouissance. Então, ele brinca com jouir, que é ouvir, sentido. Jouir, sens, em francês também pode ser eu ouço sentido. O J, né, do G. Ouir, não é? Eu ouço, sens, sentido. Tem a mesma fonologia do jouissance, que é gozo. Então, ele brinca com isso, né? E vai chamar depois essa zona de gozo, sentido ou jouissance. Tá? Então, vejam, a existência é o que é? Você tem essas zonas que estão, algumas zonas, elas estão fora. Nós falamos disso no mês passado, mas eu vou repetir um pouco. Por exemplo, nós temos o gozo do outro, que está aqui, ela está fora do simbólico. O que quer dizer que ela existe ao simbólico? O que é que a gente pode dizer aqui, por exemplo, de que quando, por exemplo, Freud fala lá do famoso pai totêmico, do pai real, não é como sendo esse outro gozador que goza tudo? Pois bem, esse pai, ele está morto. Ele não existe no simbólico. Ele está de fora. Ele existe ao campo do simbólico, ao campo social, cultural, o que quer que seja. Não é? Ele é uma existência de fora. Não é? Quer dizer, a história de que Deus está morto, né?
que o Lacan disse que, na verdade, Deus sempre esteve. Deus está sempre do lado de fora, o Deus do monoteísmo, né? É o Deus do monoteísmo, porque em outras religiões não é bem assim. E não por acaso Freud e Lacan fazem um elogio ao monoteísmo por conta disso, de que o Deus monoteísta, desde o judaísmo, passando pelo cristianismo, ele está de fora, ele existe ao simbólico. Mesmo no nosso caso do cristianismo, né, que nós temos, por exemplo, Cristo entrou no jogo, né, veio para dentro, ele foi encarnado, como se diz na religião, mas ele entrou no jogo para poder sair, para marcar esse lugar de existência, né? Cristo veio ser assassinado, né? Veio ser posto na condição de existência, para reforçar essa zona de existência. Tá? Da mesma maneira que vocês podem... fiquem à vontade para perguntar, tá, gente? Eu estou passando um pouco rápido por isso, porque a gente já falou disso em encontros anteriores. Da mesma maneira, por exemplo, o sentido, acompanha a mãozinha, né? Ele está numa zona que está fora do real. Então, a gente pode dizer que o sentido, ele existe ao real. Ou seja, não tem sentido no real. O real não tem sentido. O real tem um saber, como diz Lacan. Mas não tem sentido. Por exemplo, a ciência veio mostrar isso para a gente, né? De que, na verdade, não existe um sentido ontológico no real como a religião ou a ciência, a física aristotélica, por exemplo, queria. Não existe isso, não tem sentido no real. O sentido no sentido de qual é o sentido da vida, né? O sentido simbólico, a significação. O real não tem sentido. O sentido está do lado de fora. Nós é que damos um sentido ao real. Né? Então, isso é importante, porque, por exemplo, na análise, na prática, né, analítica, esse sentido é sempre algo que é o analisante que inventa, que produz. Ele não está lá. Né? É por isso que a psicanálise acompanha a ciência e não a religião. Né? Porque a religião vê sentido no real. Ela vê o dedo de Deus, vê a divindade, a deificação. Ela faz uma deificação do real. E a psicanálise não. A psicanálise não vê o grande outro no real, né? Sentido no real. Apesar de que, nesse seminário, Lacan faz uma crítica a Freud, dizendo que Freud, de uma certa maneira, colonizou o real, e por isso ele disse que Freud era religioso. Freud teria colonizado o real com o pai, né? A história do pai mítico, o pai real, lá na origem. E que, por isso, Lacan, inclusive, ele está propondo aqui, por exemplo, a ideia de suplência, é uma ideia que vai, de alguma maneira, propor uma forma de você dispensar o pai. Lacan agora ele está fazendo nesse seminário, não só nesse seminário, mas especialmente no RSI, mas desde algum tempo, né, desse período, desde o seminário 19, ele está fazendo exatamente uma retirada de qualquer, vamos dizer assim, resquício ou resto de religião na psicanálise. Então, por exemplo, esse lugar do pai, que é segundo Lacan, ele pode se apresentar como uma questão religiosa para a psicanálise. Lacan faz questão de, não é propriamente dissolver, mas de localizar em outro lugar, em outra posição. Daqui a pouco, eu imagino que vai dar tempo, hoje ainda a gente falar nisso, eu vou falar das pluralizações do nome do pai que Lacan faz nesse momento. Onde ele... Lembrem que o Lacan, acompanhando Freud, no início da sua obra, ele não fala propriamente do pai, como Freud falava, mas ele usa uma terminologia que ele cria a partir da linguística, que ele chama o significante nome do pai. E veja que esse significante nome do pai
que não é a mesma coisa que o pai em Freud, porque Lacan está trabalhando numa referência epistemológica diferente da de Freud. Mas, de todo modo, esse significante nome do pai, ele era um significante que amarrava a estrutura. Por exemplo, se vocês lembram, a primeira teoria da psicose, lá no Seminário 3, é que a psicose é uma psicose porque se opera o que Lacan denomina de uma foraclusão do nome do pai. Né? Então, quer dizer, você tem o nome do pai e o falo no Seminário 3, se vocês observarem, por exemplo, o esquema R, que é aquele esquemazinho que aparece a partir do Seminário 2, no Seminário 3, não sei se vocês lembram dele, você vai ter o falo numa ponta e o pai na outra. Tanto é que quando há foraclusão do nome do pai, o nome do pai solta e o falo também se elide. E aí cria-se um esquema aí, que é aquele esquema meio torto da psicose, né? Tem os pontos de ancoragem, é como se fosse um quadrado, né? Mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu consigo fazer um quadrado para vocês aqui. O esquema I, ou o esquema R é um quadrado, né? Se eu consigo fazer aqui para vocês. É um quadrado, é um negócio assim, que tem umas letras, né? Então tem duas pontas. Nas pontas do quadrado você vai ter o pai e o pai aqui e o falo aqui. Aí quando solta a foraclusão do nome do pai e a elisão do falo, essas duas pontas soltam. Aí o esquema fica um negócio assim torto. Não é? Fica assim, ó. Bom, gente, não me perdoem, mas, mas fica um negócio torto, assim, não é exatamente assim, não. Mas procurem aí o esquema I e o esquema R, que vocês vão ver. O esquema I é o esquema da psicose, que é produzido pela soltura do pai, do nome do pai e do falo. E é por isso que a realidade na psicose fica alterada. Porque tem a foraclusão do nome do pai e a elisão do falo. É a tese do Lacan, a primeira tese de Lacan sobre a psicose lá no Seminário 3. Mas isso ele já apresenta no Seminário 2 também, já começa a falar do esquema R no Seminário 2. Então, Lacan dava ao significante nome do pai um ponto muito central na estrutura. Né? Você veja que era um ponto, a estrutura se amarrava em pontos, que é a ideia de estrutura de linguagem. Veja que é completamente diferente isso aqui. Estou vendo aqui. Isso aqui não tem ponto. Aliás, tem um ponto, que é o triskel, que é esse buraquinho aqui. Né? Aqui onde eu estou botando o dedo. Né? O ponto, em Lacan, é definido assim. O ponto na geometria é definido por um cruzamento de retas. E o Lacan vai dizer que não. O ponto é isso aqui. Ó. Deixa eu apresentar o triskel para vocês. Eu vou parar essa apresentação aqui. Deixa eu abrir o triskel. Tudo bem? Está dando para ver aí? Deixa eu aumentar aqui o triskel. Bom, isso aqui é um ponto. Lacan vai dizer que um ponto ele é formado por 3 retas, que é exatamente esse miolinho aqui do nó, tá? E se você abrir o nó, você vai ter isso aqui, ó. Eu vou abrir o nó para que vocês vejam. Me digam se vocês estão vendo aí, tá, gente? Porque aqui fica pequenininho, eu não sei se vocês estão vendo. Ó, isso aqui é uma reta, né? Fica pequeno, mas dá para ver. Tá certo. Isso aqui é uma reta. Se eu abrir cada uma dos elos, eles vão se tornar 3 retas. E segundo Lacan, essa abertura das retas, ela não desfaz o nó,
porque Lacan acompanha um matemático chamado Desargues, que vocês já devem ter ouvido falar, que afirma que as retas se encontram, a reta infinita se fecha no infinito. Não é? Então, veja, eu tenho aqui 3 retas, tá? É porque elas estão tortinhas, porque estavam inodadas, né? Aí veja que são 3 retas. Tá certo? Tá dando para ver? Oxe. Enfim, são 3 retas, como vocês estão vendo, e, na verdade, ela só tem um buraco, só tem consistência, um ponto só tem consistência por conta do 3. O Lacan, esse triskel, ele é produzido por uma... O Lacan vai dizer isso, que as armas da Bretanha, né, os soldados, eles quando iam guardar as armas, eles colocavam em 3. Porque se colocasse 2, elas não ficavam em pé. Se você colocar 3, elas ficam em pé. Né? Então é por isso que o 3 dá consistência, por isso que o 3 é do real, como diz Lacan, e dá consistência. E o terceiro é exatamente o imaginário que vem dando essa consistência. Tá? Então o furo, na verdade, o ponto, na verdade, é um furo. Né? A estrutura, ela deixa de ter ponto e passa a ter um ponto-buraco. Né? Quer dizer, se nós tínhamos 2 pontos na estrutura, antes, com o próprio Lacan, tanto com Freud como com Lacan. Em Freud, o Lacan, no primeiro momento da obra, acompanha Freud. Então, em Freud, nós temos 2 pontos de sustentação da estrutura, vamos dizer assim, que é o pai e o falo. O Lacan também, até um determinado momento, é assim. Até ele inventar o objeto A, no seminário 10, é mais ou menos assim, a coisa da metáfora paterna, né, do falo e etc. Esses esquemas, o esquema R, o esquema I, a primeira teoria lá na direção do tratamento, né, a direção do tratamento, recomendo que leiam esse escrito, a direção do tratamento, não, desculpem, uma questão preliminar a todo tratamento possível da psicose. Uma questão preliminar a todo tratamento possível da psicose. Que lá vocês vão ver essas teorias do Lacan, essa coisa da foraclusão do nome do pai, e recalque e tal, toda essa teorização sobre as estruturas. Enfim, o fato é que Lacan acompanha Freud. Então ele tem pontos de amarração da estrutura, porque Lacan estava trabalhando com a ideia de uma estrutura de linguagem. E a estrutura de linguagem, não sei também se conhecem o grafo do desejo, eu até falei agora há pouco tempo para os colegas. No grafo do desejo, você vai ter a estrutura amarrada em 4 pontos. Né? Não sei se lembram. Então, tinha a estrutura de linguagem, ela tem pontos de amarração que Lacan chamava pontos de Capiton ou pontos de Basta. Né? Eram cruzamentos de retas, por exemplo, em 2 pontos, né? Em um ponto. O ponto aqui ainda era o ponto da geometria, que era um cruzamento de reta assim, né? Só 2 retas. Tá? Isso aqui na geometria é um ponto. E tem uma... Veja como é importante você mudar a concepção de ponto, né? Porque deixa... Lacan, quando... Não é porque propriamente Lacan abandone a ideia de estrutura de linguagem, não é isso, mas é que Lacan, a estrutura de linguagem passa a ser insuficiente para dizer da estrutura. A estrutura do par-lettre. Né? A estrutura de linguagem, ela passa a ser apenas uma dimensão da estrutura do par-lettre, que é a estrutura RSI, que é isso aqui. Eu desfiz o nó. Deixa eu fazer de novo. Que é a dimensão simbólica. Então, não é que Lacan abandona a ideia da estrutura de linguagem, não é isso. A estrutura de linguagem, obviamente, permanece, mas ela não é mais suficiente para dizer da estrutura do par-lettre. Tanto é que Lacan usa esse termo par-lettre e não mais unicamente sujeito. Porque o par-lettre implica, por exemplo, um corpo numa dimensão real. Aqui, né? Veja que aqui não tem mais ponto. Você tem cruzamentos, tudo bem, né? Mas esses cruzamentos eles não são fixos. Tá? Eles se mexem. Ó. Tá? Tudo bem que você pode dizer no grafo do desejo também, né?
anda para lá, anda para cá. Mas eles são mais uniformes do que isso aqui, no gráfico do desejo. Tá? E são pontos que são nomeados, né? Tem a localização lá, o sentido, o outro, o S de abarrado, o matema da pulsão, está tudo nomeado, os pontos são nomeados e sustentam lá no gráfico do desejo, não sei se lembram disso. Né? Aqui não. Aqui os pontos, o ponto da estrutura, ele até brinca com isso, né? Diz o ponto de Arquimedes da estrutura não é um ponto, é um buraco. Que é exatamente esse miolinho aqui, que é o triskel, que é o que sustenta a estrutura que a gente falou, que é exatamente o ponto de traumatismo, ou de traumatismo, né? De buraco-matismo, que a gente falou na vez passada. Tá certo? Então, a estrutura deixa de ter ponto de amarração, vamos dizer assim. Porque, como eu disse para vocês também, só para concluir, os nós, eles também, os nós, que eu digo, os elos, né, que são nós, eles também não estão amarrados, eles estão enodados. Eu já também demonstrei isso para vocês na vez passada. Né? Eles não estão amarrados no sentido da interpenetração. Né? Eu já disse isso. A impressão que você olha aqui, você vê e você acha que o verde está penetrando o vermelho. Se você puxar, você vê que não. Então não tem amarração, tem enodamento. Então isso é muito interessante. A estrutura não tem ponto fixo de amarração, ela tem enodamento. Tá? Isso é que deixa Lacan muito fascinado pela cadeia borromeana. Né? Mas deixa eu voltar a apresentar o nó para... Bom, deixa eu aumentar um pouquinho. Então, veja, voltando aqui, né? Você tem as zonas de existência, como eu disse, o gozo do outro existe ao simbólico, o sentido existe ao real, que não tem sentido no real. Né? Veja bem, o Lacan não está dizendo que o sentido não existe, ele está dizendo que o sentido existe ao real, porque sentido tem, a gente dá sentido para as coisas, é importante, é uma função importante para o sujeito e para o parletre dar sentidos, tá? Mas nós não podemos acreditar que tem um sentido do sentido, né? Um sentido verdadeiro, um sentido verdadeiro da vida. Bom, que a religião acredite nisso, tudo bem, mas no real não tem sentido. Sua vida não tem sentido nenhum. É você que dá uma direção, no sentido do sentido, né, da sentido-direção, a sua vida quer viver. Rigorosamente, se você for no campo do real, não tem sentido algum. Tá? Você não vai encontrar sentidos ocultos no real, né? Num saber. Outro dia tinha uma colega que estava brincando e falando no negócio do I Ching, né? Não sei se sabem o que é I Ching. Quer dizer, é uma prática chinesa, se eu não me engano, assim, tanto quanto mística, de que teria um texto no real, né? Um texto aí qualquer de verdadeiro ou de uma resposta textual do real, vamos dizer assim, que daria alguma mensagem para você, pelo menos, me perdoe a ignorância, mas pelo menos foi o que eu entendi. Você faz uma pergunta e o I Ching responde, né? Quer dizer, a suposição do I Ching é de que tem um texto no real, né? Tem um sentido no real qualquer, uma resposta do real. Veja bem, não é a perspectiva da psicanálise nem da ciência, né? Que olha para o real e vê letras, não vê sentido. Você vê, porque o Lacan, antes do nó, da cadeia borromeana, trabalhou com a matemática e com a lógica. Então, a lógica e a matemática olham para o real e veem números, veem letras, equações matemáticas e tal. É nessa perspectiva que a psicanálise acompanha a ciência, né? Por mais que a psicanálise não seja exatamente uma ciência no que diz respeito à prática. Isso não é nenhum demérito, né? Porque a gente vai ver que a ciência faz uma foraclusão do sujeito, e a psicanálise não.
Mas também não vou entrar nessa discussão agora, mas, enfim, só para terminar aqui essa apresentação do nó, a cadeia, né? Então, você vai ter, por exemplo, além do sentido como existindo ao real, você vai ter o gozo fálico como existindo ao corpo. No sentido aqui de que esse corpo é da dimensão real, né? Tem um atrelamento do imaginário com o real, e o gozo fálico, que é o gozo sexual, é um gozo que é organizado pela linguagem. Não é por acaso que ele está aqui entre o simbólico e o real. O falo também, ele não existe no corpo. Ele existe ao corpo. Obviamente, não é o pênis. O pênis é apenas, em determinados casos, não todos, um significante fálico. Que em determinados casos pode ser que não. Enfim, é só para que vocês entendam essa ideia de existência, que é a propriedade do real. É alguma coisa que sempre... Tem uma coisa interessante aqui também, porque eu também falei disso muito semestre passado. A existência, ou seja, isso que existe de fora de uma determinada dimensão, é o que permite uma consistência daquela dimensão. Tá? Então, por exemplo, é porque não existe um outro gozador no simbólico que o simbólico tem uma consistência. Porque quando esse outro gozador entra no simbólico, como acontece nas psicoses, o simbólico perde a sua consistência. Dizendo da maneira freudiana, para o simbólico ter consistência, nós temos que matar o pai. O pai tem que ficar de fora, na linguagem freudiana, por exemplo. Não é? O real só ganha consistência se o sentido for retirado dele. Foi exatamente o que a ciência fez. A ciência esgotou. O Lacan diz assim, né? Ele é um termo que ele usa. Não é esgotou, não. Eu não me lembro mais. Mas a ideia é essa. A ciência esgotou o sentido do real. Retirou. É um termo mais pornográfico. Mas eu não lembro qual é. É tipo o mesmo sentido de esgotar, de retirar. E por isso a gente pode lidar com o real, né? Porque é diferente você lidar com o real imaginarizado ou simbolizado, como é no caso da religião. Não é a mesma coisa. Você não trata do real da mesma forma, e é por isso que a psicanálise acompanha a ciência e não a religião, como dizia já o Freud. E por outro lado, o gozo fálico, por exemplo, esse gozo de uma potência fálica absoluta, ele também está fora do imaginário. Quer dizer, esse fantasma masculino de supervirilidade fálica, né, de superpotência fálica, ele é exatamente a falta dele que dá consistência ao corpo. Porque lembrem-se da castração. É a castração que dá consistência ao corpo. Tá certo? É um buraco que dá consistência ao corpo. Então, isso é muito importante. Aqui no nó borromeano. A existência, as zonas de existência funcionam como sustentação da consistência daquela dimensão. Tá? Isso é muito curioso. E da mesma maneira, o objeto A e Nutriskel é uma zona de existência a toda, né? Ao próprio nó. Entende? Que dá sustentação à estrutura. Tá? Bom. E a terceira propriedade, para terminar, é a propriedade do buraco. O buraco é uma propriedade do simbólico. Porque é o simbólico, a gente vai falar da nominação, e Lacan vai dizer isso, né? De que a nominação é que atravessa o buraco, é que faz buraco no real. Se não tivesse o significante, porque Lacan já tinha dito isso, né? Que o significante é que faz buraco no real. Se não tiver o significante, o real não tem buraco. Se não houvesse o simbólico e o imaginário,
a gente não saberia do real. Então, a gente esburaca o real, por exemplo, a gente faz bordas no real, como essa sala aqui que eu estou, como essa tela desse computador, que é uma borda, porque nós somos seres de linguagem. O psicanalista argentino, o Carlos Ruiz, que era um topólogo de primeira linha, foi mestre aqui de muita gente. Morreu já o Ruiz, eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas ele morreu em 2013, se eu não me engano. E o Ruiz tem uma frase muito interessante, que ele diz assim, de que nós somos seres de toca. No sentido da toca, tem a toca do coelho, né? Então tem a toca que a gente constrói, né? A gente faz buracos no real para morar neles. Mesmo que os buracos já estejam lá, como eram as cavernas, mas de todo modo a gente constrói as cavernas, né? A gente, por exemplo, está cheio de coisa. Esse meu buraco aqui, que é o meu gabinete, está cheio de penduricalhos, né? Vocês estão vendo aqui livros e etc. A gente inventa, a gente constrói esses buracos. Então nós somos animais de toca. A gente precisa do buraco para poder sobreviver em todos os sentidos, tanto no sentido a gente precisa de uma toca para se proteger das intempéries, né? Da chuva, né? Choveu tanto aqui em Fortaleza ontem e hoje, ontem e anteontem, né? Como estruturalmente a gente também precisa do buraco. Né? Tudo bem? Isso aí tem a ver com a pergunta sobre o ponto, né? Que eu acho que foi o Ribamar que tinha feito aí. Mas enfim, eu vou parar aqui essa apresentação para a gente retomar o fio da meada. Mas fiquem à vontade também se quiserem perguntar outras coisas. Do que eu tinha falado na vez passada, eu queria retomar. Oi, Leandro, diga aí. Professor, a gente, quando estuda, acho que é o seminário 22, Lacan faz aquela correlação com os místicos, fazendo referência àquela produção contínua, porque o senhor falou ali né, por exemplo, a religião que lida com o real imaginarizado, né? Esse estudo que às vezes a psicanálise faz, se aproximando da ciência da religião, e tenta traduzir essa borda mística, o senhor colocaria no nó borromiano em que termos? Assim, só para... Leandro, eu acho que você está confundindo. Não é, eu acho que não é. Eu não me lembro dele falar disso no seminário 22, mas ele fala muito no seminário 20. 20 da Teresa d'Ávila? Da Teresa d'Ávila, exatamente. Isso, 20, desculpa, 20. É no Ancor, que é o seminário, está traduzido como Mais Ainda, né? Isso, nesse gozo feminino, né? Exatamente. Do mais além. Exatamente. Veja que quando Lacan vai falar do místico, ele vai situar como sendo algo que está fora do campo da linguagem e, portanto, estaria, se você quiser situar aqui no nó, deixa eu apresentar o nó de novo, então. Isso. Peraí. Veja que o gozo místico, por exemplo, não é? Lacan vai colocar como sendo um gozo do corpo. Uhum. Na verdade, rigorosamente, se a gente parar um pouco para pensar, porque Lacan dá vários nomes ao gozo, né? Uhum. Mas, rigorosamente, se a gente pudesse definir, nós teríamos que dizer que, na verdade, só existem dois tipos de gozo que podem ser reduzidos a um. Deixa eu explicar. Rigorosamente, só existem dois tipos de gozo. O gozo do corpo, que é um gozo fora da linguagem, e um gozo que foi normatizado pela linguagem, que é o gozo fálico. Você encontra aqui, tem o gozo do sentido também, mas não vamos complicar, vamos ficar com esses dois tipos. Tem o gozo na linguagem e o gozo fora da linguagem. O gozo do sentido é um gozo na linguagem, tá? Mas para não complicar, vamos ficar só com o gozo na linguagem e fora da linguagem. Veja que isso o Lacan já tinha dito, é exatamente o que ele vai dizer lá no seminário 20, no Ancor. Lembre-se que Ancor
em francês, além de ser ainda, né, está traduzido como mais ainda, também tem uma homofonia com un corps, ou seja, no corpo. E é onde Lacan desenvolve uma teorização mais contundente sobre o gozo do corpo, isso que ele chama de gozo do corpo. Né? Quer dizer, ele está colocando, vejam aquilo que eu falei antes, de que a estrutura de linguagem se torna insuficiente para falar da estrutura. Nesse momento ele está dizendo o quê? Que tem um gozo, que ele chama de gozo outro, que é o gozo feminino, que não é o gozo fálico, e que, portanto, não é o gozo normatizado pela linguagem. Tá? E o que é que ele vai dizer? Que, obviamente, o parletre, e nós precisamos de um gozo normatizado pela linguagem, que é o gozo sexual fálico, que é o gozo masculino. Daí, lá nos matemas da sexuação, né? No seminário 20, você tem dois lados, que naqueles dois lados, o lado masculino e o lado feminino, que não é a mesma coisa que lado homem e lado mulher, né? É masculino e feminino. Você vai encontrar exatamente essa divisão que eu fiz: o gozo na linguagem e o gozo fora da linguagem. O gozo na linguagem como sendo o gozo fálico masculino e o gozo fora da linguagem, que é o gozo feminino ou o gozo do corpo. Porque veja que dizer que é do corpo significa dizer que está fora da linguagem. Tá? Porque a linguagem, o corpo aqui, ele tem uma dimensão real. Ele passa a ser, na obra de Lacan, a partir de um determinado momento, muito especialmente a partir do seminário 14, o Lacan vai começar a fazer uma crítica da ideia de grande outro, ou do outro, que ele trabalhou com isso até então, e vai dizer que, na verdade, o outro passa a ser o corpo. Nosso corpo vai ser outro. Esse outro do real passa a ser o corpo. Né? Então, veja que o gozo do corpo é um gozo do real. É um gozo situado no real. Se está no real, ele está fora da linguagem. Pelo menos no seminário 20. Entende? Então, e veja que o gozo da linguagem ele é balizado pelo falo. O falo, está aqui o gozo fálico, né? O gozo fálico como sendo aquele que dá uma significação sexual e fálica ao gozo sexual, né? Ao gozo erótico. E que, como diz Lacan, curiosamente, é um gozo fora do corpo. Veja que exatamente por isso que o gozo fálico aqui no nó está fora do imaginário. Porque o gozo fálico é um gozo na linguagem. Tá? O gozo sexual é um gozo na linguagem. Todo fantasma, erotização, tudo que a gente produz no campo sexual é no campo da linguagem. Né? Não é um gozo do corpo, é um gozo fora do corpo. Parece estranho, né? Porque a gente pensar o sexual fora do corpo, mas considerem que estamos definindo o corpo aqui como sendo o corpo do real. E a nossa sexualidade, ela é organizada e realizada pela fantasia, e não pelo corpo. E a fantasia é simbólica, é uma construção simbólica do sujeito. Tudo bem que está atrelada ao real, né? Você vê que o gozo fálico, ele está ali também na interseção entre o simbólico e o real. Tá? Bom, mas voltando à sua pergunta, Leandro, quer dizer, quando Lacan fala do gozo místico, o que é que ele está dizendo? Santa Teresa, João da Cruz, e é curioso, porque diz assim, Santa Teresa, João da Cruz e Jacques Lacan, ele se situa, né? É como se ele diz isso no Seminário 20, ele está dizendo o quê? Que são seres que sabem que o fálico é insuficiente. Por isso são seres femininos. Por isso as mulheres ocupam esse lugar, e aí eu vou dizer mulheres também, tudo bem, porque tem mulheres que estão no campo masculino. Mas, de maneira geral, a mulher, vamos dizer assim, como personagem social, ela representa muito isso também, né? De estar toda hora demonstrando a insuficiência do fálico ou a insuficiência do homem. Os próprios homens, né? A gente está fazendo uma grande pesquisa sobre violência de gênero contra a mulher aqui na universidade. Já
publicamos 2 livros, vocês devem ter visto aí, que é muito interessante, e a gente vê isso, é uma coisa impressionante. Quer dizer, os homens, como por exemplo, os homens se sentem ameaçados como impotência porque não sabem qual é o desejo da mulher. E nem vão saber, né? Isso, inclusive, é um motivo de violência. Mas, enfim, não vou entrar nesse papo não, porque senão a gente fica aqui o resto da noite falando nisso. Mas veja aqui, o que é que Lacan vai dizer, por exemplo, quando ele fala das convulsões de Santa Teresa, né? Ele critica, até então, Santa Teresa era interpretada pelos próprios psicanalistas como sendo uma histérica. A interpretação era: Santa Teresa era uma histérica porque não trepava, me desculpem as palavras de baixo escalão, vivia no claustro, não tinha relações sexuais e que, por isso, se convertia nos êxtases corpóreos que ela tinha. Era a interpretação que se fazia de Santa Teresa. E o Lacan aqui vai dizer: não, não é isso. O que acontece com Santa Teresa, os êxtases místicos, corpóreos que ela tem, é que ela, no seu misticismo, ela se retira do campo fálico. No momento em que ela, obviamente que ela não se retira completamente, porque é um tanto quanto impossível, né? No momento em que ela se retira do campo fálico, o que se manifesta é o gozo do corpo. Veja, a gente encontra isso também em determinadas psicoses. Não estou dizendo que Santa Teresa é psicótica. Outra coisa que Lacan diz que não é. Ele não está dizendo que os místicos são psicóticos. Pelo contrário, ele diz que não é, que não são. É diferente. É porque qual é o problema? Quando você se retira do fálico, o gozo do corpo deixa de estar balizado ou grafado pelo campo fálico. O que significa dizer que a manifestação corpórea, a manifestação do gozo passa a ser mais corpórea do que antes. Qualquer um de nós, se retira do campo fálico, não duvido que passe a ter experiências místicas. Porque lembre-se também que na experiência mística, você vai ter um ponto de objetalização. É parecido com o santo, né? O santo, ele não se dissolve, eu ia dizer, mas não é isso. Não é que o santo se dissolve, mas ele se destitui. Eles usam, eu já vi, acho que um texto da Maurano, que diz que é uma dessubjetivação, que posteriormente vai sofrer um testemunho para se reestruturar, digamos. Exatamente, exatamente. O Lacan no Televisão, que é um texto que eu recomendo que vocês leiam também, que é muito bom, onde ele está falando exatamente dessa questão dos matemas da sexuação e tal, ele vai brincar com isso, dizer que o analista ocupa o lugar do santo. Ele não está dizendo que o analista é santo. Ele está dizendo o quê? E tem uma grande diferença entre o santo e o analista. Qual é a diferença? É que o santo, ele se coloca como objeto que vai curar os males do mundo, mas ele não sabe que não é o objeto. O santo acredita que é o Cordeiro de Deus que vai tirar os pecados do mundo. A diferença do analista é que, primeiro, o analista não acredita que vai curar os pecados do mundo, mas na relação transferencial, ele se coloca como objeto. Com a grande diferença, que o velho Freud já sabia, de que o analista tem que saber que não é com ele. Freud diz isso lá nos primeiros textos como é que chama? Sobre o início do tratamento, sobre a transferência, aqueles textos iniciais dele. O analista, ele diz mais, o Freud, que é muito interessante, a transferência é um erro de pessoa. Né? Quer dizer, não é com a pessoa do analista. E o analista precisa saber disso. E é por isso que Lacan vai dizer que o analista não é, ele não pode achar que é o objeto, mas ele precisa fazer semblante de objeto. Entende? De todo modo, se você quiser, a gente pode dizer que é uma posição feminina. Né? Porque é uma posição
Por exemplo, o analista não... Primeiro porque é uma posição objetal de causa, né? O analista vai causar o desejo. E segundo, obviamente, que nenhum analista que se preze vai ficar brigando falicamente com o seu analisante. Dizendo, faça isso, faça aquilo. Você tem que fazer, né? Como fazem os coaches, né? Você tem que fazer, faça isso, aquilo. Isso é uma briga fálica, que na verdade, não serve para muita coisa. E o analista, portanto, não ocupa uma posição fálica nesse sentido, né, como é, por exemplo, uma posição de mestria, né, de dirigir a vida do sujeito e tal, faça isso, faça aquilo, aquilo outro. Entende? Mas a diferença é essa, de que Oi, vou fechar, desculpem, acho que eu caí, mas voltei. Então, a grande diferença é essa, de que o santo, ele não sabe que não é o objeto. O analista precisa fazer análise para poder saber. Aí veja que a posição é semelhante, quer dizer, as pessoas antigamente iam se queixar das suas mazelas para os santos, e hoje vão se queixar os analistas. Né? Até quando a gente não sabe, mas... Até o algoritmo toma conta, hein? Pois é. Mas, enfim, de todo modo, o místico, ele, nesse caso, né, que saiu aqui a apresentação, né? Deixa eu apresentar de novo. O místico aqui, ele implica estar no campo do corpo. Porque veja que no campo do corpo você vai ter tanto o sentido como o gozo do outro. Né? E... Está dando para ver aí, né? E no gozo místico, que é um gozo feminino, também existe essa relação com o gozo do outro. Santa Teresa, por exemplo, se entregava a, às vontades de Cristo. Ela olhava a imagem de Cristo e entrava em êxtase. Né? Isso, para Lacan, não é sexual. Era a interpretação, né? De que era convulsões histéricas de ordem sexual. Lacan diz não é. Era um gozo místico. E o gozo místico é fora do sexual. Né? Tá certo? Isso implica mais ou menos uma certa invasão do gozo do corpo. Porque aí onde está o gozo do corpo, ele tem um efeito dessubjetivante. Veja que o gozo do outro, aqui, entre o real e o imaginário, por exemplo, ele demonstra isso. Né? Ele está fora do simbólico. A gente pode ter manifestações de gozo do corpo, por exemplo, né? Onde esses efeitos são dessubjetivantes. Rigorosamente, todo gozo, aquela frase que eu disse, né, que são dois tipos de gozo que podem ser reduzidos a um. Porque é o gozo na linguagem e fora da linguagem, mas rigorosamente todo gozo é do corpo. Então é um só. Né? E toda manifestação de gozo tem um efeito dessubjetivante. Com a diferença de que, como o Leandro disse, por exemplo, existe a possibilidade de uma ressubjetivação. Agora, se você entra numa empreitada gozosa, como faz o toxicômano, e não volta, aí ele se dessubjetiviza ao ponto de chegar na morte. Né? É por isso que o gozo não é uma proposta da psicanálise. A psicanálise não propõe, vamos gozar que a gente fica melhor. Não. Ela nunca propôs, Freud nunca propôs isso, também nunca propôs isso, por exemplo, com relação à sexualidade. Vão transar que vocês ficam mais sadios. Quem diz isso é a sexologia, né? Propõe vários... Vão fazer o Kama Sutra todinho que vocês ficam sadios. Não é. Não, a relação sexual não existe. Pelo contrário, né? A relação sexual não existe. Então, não tem cura aí. Além do risco da psicose, né? Porque tem
ela no místico seria o gozo buscado e desejado, né? Perseguido, quer dizer, haveria um desejo implicado, e na psicose seria a irrupção indesejada, né? Mas como saber também para onde que você está caminhando, né? Pois é. Veja que desse lado feminino, você pode colocar alguns personagens, por exemplo, que, eu vou dizer de outra maneira, desse lado do outro gozo, né? Do gozo outro, como diz Lacan, você pode colocar alguns personagens. Você coloca a mulher, o santo, o psicótico, o analista, porque são seres que estão numa condição objetal. Obviamente que você tem que fazer a diferença, né? A mulher e o analista precisam saber que não são objeto. Por isso que a mulher também faz semblante. Todo mundo faz semblante, né? Mas a mulher, assim, o feminino, né? Todo mundo faz semblante de objeto. O psicótico não sabe. O santo também não. O psicótico acha que é o objeto do gozo do outro. Veja que eu não estou dizendo que o santo é psicótico, não. Não estou dizendo isso. Porque ele acha, só que ele tem uma função simbólica, né? É diferente, não é um delírio propriamente que o santo tem. Ele quer tampar o buraco do mundo, que não é uma boa pedida, né? Entende? Quer dizer, se você quiser, por exemplo, você pode colocar alguns tipos de miseráveis, né? Que andam deambulando pela rua, por exemplo, que estão nessa condição objetal, né? Entendam o que eu estou dizendo. Quer dizer, é claro que existem pessoas que não estão nessa condição, mas vocês veem a Cracolândia, né, é muito provável que você encontre seres nessa situação. De maneira que a direção do tratamento não é uma direção no sentido do gozo, porque o gozo tem um efeito dessubjetivante. Não é por acaso que o Lacan vai falar exatamente da nominação, para voltar ao o nosso tema, né? A nominação é um desses operadores que a gente está falando aqui. Veja como é interessante a ideia de nominação. O sujeito, ele tem que nomear um buraco, ele tem que dar um tipo de nominação do real. Veja que, inclusive, tem uma polêmica com relação eu vou parar aqui essa apresentação, tá certo? Para ficar melhor da gente se ver. Qualquer coisa depois eu volto a apresentar. Tem uma polêmica entre a definição desses termos, né? Porque vocês vão encontrar alguns autores usando o termo nomeação e outros o termo nominação. A tradução que está no RSI, que é onde Lacan fala pela primeira vez disso, está nominação. Tá? Eu vou recomendar para vocês que a gente use o nominação, porque o nomeação não é a mesma coisa. Nomeação é dar nome às coisas. A nominação é diferente. A nominação é uma invenção que você faz de um nome que você dá ao real. Por exemplo, um sintoma. Um sintoma, e aí eu vou apresentar outra figura aqui para vocês. Cadê? Está aqui. Não, essa é ruim. Tem uma que está mais... Pronto, está aqui. Pronto, era a mesma, né? Que a gente estava trabalhando. É porque eu não me toquei que era a mesma. Veja bem, se vocês observarem, no início do seminário, Lacan faz uma crítica a Freud, que semestre passado a gente também viu isso. Ele diz que Freud usa um quarto elo, porque o Freud, segundo Lacan,
acho que na terceira ou na quarta lição, o Lacan diz isso, do RSI. O Freud, ele usava o real simbólico imaginário, mas desinodados. Ele usava o real simbólico imaginário sobrepostos. Ao invés de inodados, assim, ele usava sobrepostos. E aí o Freud teve que inventar uma coisa para inodar esses três registros, que foi o que o Lacan chama, que o Freud chamou de realidade psíquica. A realidade psíquica que Lacan equivale ao Édipo. E aí o Freud fez um nó de 4, tá? Que é um nó borromeano de 4, que é isso aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. São 4 elos, tá? Tem um laranjinha aqui a mais. Vocês devem tá vendo. E veja bem, é muito curioso, porque o Lacan, no RSI, ele faz uma crítica a esse nó de 4 do Freud, dizendo que, por isso, o Freud inventou a realidade psíquica, o complexo de Édipo, e o Freud, então, teria encoberto o real. Ele teria, por exemplo, a realidade psíquica e o pai do Édipo, e o complexo de Édipo, rigorosamente não são equivalentes ao real. Eles são ficções que o sujeito constrói, como, por exemplo, o neurótico constrói, tudo bem para dar conta do real, né? Por exemplo, é a ficção que o Édipo é uma ficção que o Lacan diz que é um sonho de Freud, né? Mas é uma ficção que nós construímos para explicar algumas coisas. Por que você existe? Por que você é castrado? Por que falta alguma coisa? E tal. Mas veja bem, as teorias inconscientes, são as teorias sexuais infantis, elas são ficções do real. Você dizer que existem mulheres porque foram castradas é uma ficção, não é verdade. Não é no real, não guarda uma relação com o real, mas uma relação ficcional. Você dizer que você veio de uma cena primária, tudo bem, quebra um galho. Né? E você dizer que você foi seduzido e por isso que você tem sexo, também não é suficiente. Mas são as 3 fantasias primárias freudianas, curiosamente, que é interessante isso, porque o Freud, ele tinha uma... ele, vou dizer assim, ele padecia de um equívoco junguiano, né? Essas fantasias primárias, primitivas, que ele chamava, fantasias primárias, como ele não tinha a ideia da transmissão através da linguagem, coisa que o Jung também não tinha, ele achava que isso era transmitido filogeneticamente, através da espécie, né? Esse papo junguiano e Freud, que ele fala ali no Totem Tabu, em determinados momentos, mas depois nunca mais volta a isso, porque eu imagino, eu estou supondo aqui, obviamente, eu estou imaginando que o Freud sacou que esse negócio era meio complicado. E aí ele resolveu não voltar mais a isso. Mas ele falou, num determinado momento, no Totem Tabu, ele fala disso, de uma transmissão filogenética. E veja bem, quem levou isso adiante foi o Jung, com essa história dos arquétipos e tal, e etc. O problema junguiano ele é resolvido rapidamente por Lacan com a estrutura de linguagem, com a transmissão através da linguagem. Não tem nada de filogênese, de arquétipos, etc. As coisas são transmitidas através, um real, inclusive, é transmitido através da linguagem. Então, isso é muito mais material e muito mais provável do que os arquétipos junguianos, né? Mas, enfim, de todo modo, é interessante porque são ficções, né? E então Lacan vai acusar Freud de ser religioso, nesse sentido, ele ter feito um certo encobrimento, né, do real. Inclusive, ele diz isso no Nó do Freud, que ele faz lá, né, de que o simbólico encobre, passa por cima do real, e não real por cima do simbólico. E a realidade psíquica, então, seria uma coisa religiosa, porque implicaria a sustentação pelo pai. E aí o Lacan faz uma crítica nesse momento do RSI, ele está fazendo uma crítica e dizendo, olha, a análise, exatamente porque faz uma destituição do outro e do pai, ela implica em você fazer uma redução do nó de 4 para o nó de 3.
é o que Lacan diz no começo do Seminário 11. Seminário 11, eu fui lá, viajei legal. Seminário 11 não, Seminário 22, que é o RSI. Tá? O que é que acontece, curiosamente? E veja que não por acaso que essas coisas ainda são polêmicas, não só para o Lacan, mas para nós ainda, né? Para vários autores e para nós também. Essa história, se tem nó de 4, se o nó de 4, se precisa ter um quarto elo ou não, isso ainda é uma polêmica, não é uma coisa estabelecida. Alguns acham que sim, outros acham que não. Mas o que é que acontece no RSI? O Lacan, curiosamente, gradativamente, vai se dando conta de uma coisa. Ele sabe, por exemplo, de que no nó de 3, observem que o nó de 3, as dimensões elas são equivalentes, elas são homogêneas. Por exemplo, se eu puxar, eu consigo colocar qualquer um aqui no meio. Tá? Se elas não tivessem pintadas, não estivessem nominadas com uma cor, eu não saberia o que é o real, o simbólico e o imaginário, porque elas são equivalentes. Se eu puxar, eu boto o azul no meio e boto o vermelho no meio, sem problemas. Tá? Isso no nó de 3. Portanto, são homogêneos. Isso serviu a Lacan num determinado momento, porque ele faz questão de dizer, nesse momento, por exemplo, de que RSI são equivalentes. As dimensões são equivalentes. Porque, como eu também já disse para vocês no semestre passado, o imaginário ele era maltratado. Né? O imaginário era considerado um registro do falseamento, da enganação egóica e tal. A primeira clínica era um pouco isso, você tinha que simbolizar os falseamentos imaginários, né, do sujeito e tal. Pois bem, agora Lacan vai dizer que não, que imaginário, simbólico e real são equivalentes. Tá? Mas tem um problema, eles não podem ser considerados homogêneos. Porque se você considera real, simbólico e imaginário homogêneos, você está na paranoia. Quer dizer, quem considera real, simbólico e imaginário contínuos e homogêneos é o paranoico. Então, nós precisamos de alguma coisa que diferencie, que quebre a homogeneidade do real, simbólico e imaginário. É por isso que nós precisamos da nominação. A nominação, por exemplo, quando Lacan coloca essas letrinhas, ó, que vocês estão vendo aqui, é claro que ele usa cores também, né? Mas ele coloca as letrinhas R, S e I. Se você tirar todas essas letras e essas cores, você não sabe o que é o real, o simbólico e o imaginário. Você precisa da nominação para poder diferenciar. Então, você tem o R, o S e o I. Não é? Então, a nominação, Lacan vai dizer, a partir de um determinado momento, ele vai começar a dizer que essa trilogia freudiana, inibição, sintoma e angústia, que obviamente ele tira do texto de Freud, inibição, sintoma e angústia, ele vai situar aqui no nó dessa forma que vocês estão vendo. Né? Quer dizer, o sintoma é uma invasão do simbólico, né? uma inflação do simbólico no real. A inibição é uma invasão do imaginário no simbólico. E a angústia é uma invasão do real no imaginário. Tá? Nesse momento, o Lacan define esses três apenas dessa forma, no início do seminário. Mas no fim do seminário, ele vai dizer que inibição, sintoma e angústia são nominações. Você vai ter uma nominação imaginária, que é a inibição, você vai ter uma nominação simbólica, que é o sintoma, e você vai ter uma nominação real, que é a angústia. E, curiosamente, ele vai dizer o quê? Que
A nominação, a função da nominação é a função de enodamento. A nominação serve para enodar, e é por isso que ele, curiosamente, vai dar à nominação a função de um quarto elemento, e aí é onde entra a polêmica, né? É um quarto elemento, é um quarto elo, é o quê? Bom, de todo modo, vamos considerar por enquanto que é um quarto anel, né? Quer dizer, observem, aqui nós temos o nó de 4, tá certo? Veja que esse movimento que eu faço no nó de 3 livremente, eu posso puxar, fazer o estiramento, e eu tenho, não é, qualquer um no meio, vocês vão ver que no nó de 4 não é assim. Eu vou considerar o laranja, lembrem-se da a nossa institucionalização de que o vermelho é o simbólico, o azul é o real e o verde é o imaginário. E o laranja, o santônimo, tá? O quarto elo ou uma nominação, se vocês quiserem. Tá? Observem que esse nó de 4 aqui, porque os nós de 4 são diferentes, tá? Aqui, quando você vai fazer o nó de 3, você precisa sobrepor um em cima do outro, né? Você sobrepõe 2 e vem com o terceiro inodando. O que é que você sobrepõe? Se é o real, o simbólico ou o imaginário, tanto faz. A gente diz que sobrepõe o real ao simbólico e vem inodando com o imaginário por uma forçagem do Lacan. O Lacan propôs que seria assim para falar da consistência. Mas, rigorosamente, no nó de 3, você pode colocar, sobrepor qualquer um e inodar com qualquer um que dá na mesma. Porque no nó de 3, eles são equivalentes. Tá certo? No nó de 4, não. E aí é isso que interessa a Lacan no nó de 4. Dependendo de como você sobrepõe, se você colocar primeiro o real, depois o simbólico, depois o imaginário, e inodar, você tem um tipo de nó. Se você colocar primeiro o simbólico, depois o real, depois o imaginário, você tem outro tipo de nó. Tá? Oi, Gabriel. E aí? Olá, Leonardo. Boa noite a todos. Oi. Leonardo, eu acho que parando para pensar um pouco aí na função da nominação, né, talvez aí como sentido de enodamento, né, gostaria de, né, se você puder falar um pouco, talvez, da diferença da suplência, né, nesse sentido da nominação, porque de uma certa forma ou outra, a suplência acaba sendo uma espécie de um enodamento também, né? Pelo menos a interpretação que eu tenho. Não sei se está correta, mas gostaria se você pudesse falar um pouco, talvez, dessa diferença entre uma coisa e a outra. Obrigado. É boa pergunta, Gabriel. Veja que e aí isso é uma leitura minha, tá? Você vai ter uma diferença que a gente pode fazer é o seguinte, de que, por exemplo, é uma diferença que o Harari propõe, que eu recomendo que vocês leiam o livro do Harari, que se chama Como se chama James Joyce. O Harari, por exemplo, ele vai propor que a suplência é uma suplência à insuficiência do pai. É uma suplência ao amor paterno. Quer dizer, o neurótico, ele abandona o amor materno e vai, o amor paterno, o amor ao pai, e vai em direção à suplência. E a nominação é como se fosse um substituto da metáfora paterna. Só que não tem substituição. Lembre-se que a metáfora paterna era uma substituição de significantes. É a substituição do significante desejo materno pelo significante nome do pai. A metáfora, por definição, é uma substituição significante. Só que a nominação, agora, não é mais uma substituição de significantes, mas a invenção de um novo significante. Tá? Veja que o sintoma aqui, ele ganha uma proeminência em Lacan. Porque, veja bem, quando você inventa um sintoma, você dá um nome ao real que está lhe atacando. Tá certo? O sintoma, aqui para Lacan, ele vai ganhar uma importância, e eu estou falando de sintoma, e não de sintoma. Sintoma mesmo. Veja que o sintoma aqui, ele é uma invasão do simbólico no real. É muito interessante porque no escrito anterior, na terceira, o Lacan apresenta isso de uma maneira diferente. Ele vai dizer que o sintoma é uma entrada do real no simbólico. Né?
A terceira foi apresentada por Lacan 2 semanas antes da primeira lição do RSI. Quando ele vai para o RSI, ele apresenta diferente. O sintoma como sendo uma invasão do simbólico no real. Né? Então, veja que é como se você dissesse assim, ruim com sintoma, pior sem ele. O sujeito precisa do sintoma para nominar o real, para dizer o que é que está se passando com ele. Se o fóbico diz que é o cavalo, como fez o Hans, ele precisa disso para dar um nome. Ele inventa isso, é uma construção. O Lacan também tem uma famosa frase nesse período que ele diz: o sujeito inventa o inconsciente que o determina. Isso é muito curioso, né? O sujeito inventa o inconsciente que o determina. Então, é responsabilidade do sujeito essa invenção. E o sujeito precisa dessa nominação e tem um real, por exemplo, no sintoma. Curiosamente, no Seminário 24, aí vocês vão me permitir um pulo, mas é porque essa pergunta do Gabriel leva a isso. No Seminário 24, ele vai propor uma coisa completamente inesperada, ficou todo mundo de boca aberta, embasbacado. O Lacan propôs que o sujeito, no seminário, que é o L'Ainsi qui sait de l'Indévis c'est l'amour, né? Enfim, é o Seminário 24, é uma brincadeira de La Língua que ele faz com o título do seminário. Ele vai propor que o sujeito, no fim da análise, se identifique com o seu sintoma. Não é sintoma, o seu sintoma. Como se Lacan estivesse dizendo que o sintoma resguarda um traço de real do sujeito que o sujeito precisa recuperar. Isso é muito curioso. Então, e ele diz isso, não é se identificar com o analista, não é se identificar com, como diziam os americanos, né? Não é se identificar com os ideais, é se identificar com o seu sintoma, mas de uma maneira diferente da neurose comum. Contanto que você saiba fazer, você construa o que ele chama de um savoir-faire, que é um saber fazer com esse real, com essa nominação. E isso é uma invenção. É como se a análise precisasse levar o sujeito a inventar significantes novos. E veja que é interessante isso. No Seminário 24 também, ele diz assim, que nós temos que ir mais além do inconsciente. Que é curioso. No semestre passado eu falei muito dessa coisa do sintoma, como esse sintoma aqui que está entrando no real não é mais o mesmo sintoma, metáfora, formação do inconsciente que Freud e Lacan trabalharam. Não é mais. Esse sintoma é um sintoma letra, é diferente, não é a mesma coisa do sintoma metáfora. É um sintoma que está no real. É outro tipo de sintoma que faz referência, inclusive, a outro inconsciente, que não é um inconsciente estrutura de linguagem. É um inconsciente, não é um inconsciente cadeia, né? É um inconsciente la língua, como diz Lacan. E aí ele vai dizer uma coisa curiosa, quer dizer, a nominação é uma invenção de um significante novo que sequer estava no inconsciente. Isso é muito interessante. Quer dizer, é uma forma de você grafar o real, e veja que o real aqui diz respeito, e aí voltamos à questão que o Leandro colocou, diz respeito ao real do gozo do corpo. Então a letra, a diferença entre letra e significante é dessa ordem, a letra é exatamente aquilo que grafa o gozo do corpo, o real do gozo do corpo. Então, por exemplo, o sintoma, ele é uma nominação do simbólico. É uma forma, eu vou dizer assim, uma resolução que o sujeito encontrou para dar nome ao real, para nominar o real, para dizer o que é que se passa. Tá?
Veja que, nesse caso, para voltar à sua pergunta, Gabriel, isso não tem necessariamente um lapso. Tá? A suplência, ela está dirigida, por definição, ao lapso. O lapso, como eu não sei se você estava aqui na semana passada, eu defini o lapso dessa forma. O lapso é um erro de ortografia, né? A gente chama de ortografia do enodamento, que é essa ortografia de por cima, por baixo e tal. O lapso é um erro nessa ortografia. Ao invés de passar por baixo, passa por cima, ou ao invés de passar por cima, passa por baixo. E a suplência, ela, tal como está definido aí, né, por Lacan e alguns autores, ela implica essa correção do lapso. Tá? Tudo bem que você poderia dizer também que o nó pepé, como diz Lacan, né, o nó bom, que é esse nó bonitinho aqui, cadê? Daqui. Ele rigorosamente não existe. Porque não existe nó sem lapso. Né? Quer dizer, não tem, na clínica você não vai encontrar isso bonitinho assim. Né? Seus pacientes procuram análise exatamente por conta de um lapso. Então você não vai encontrar isso, o nó pepé, que é o nó bom, esse nó bonitinho aqui. Veja que a inibição, sintoma e angústia também já são tentativas de fazer algum tipo de enodamento. Tá? Então você poderia dizer, é claro que, e aí é onde essa sua questão também é minha, que é como é que eu estou raciocinando com isso. Eu considero que a suplência a gente pode defini-la dessa maneira que eu acabei de fazer para você, que é a suplência como sendo a correção de um lapso, mas, como eu disse também na reunião passada, no encontro passado, nós podemos considerar a suplência como uma lógica que diz respeito à insuficiência da estrutura. A estrutura é insuficiente. E veja que não é só mais a estrutura de linguagem. Por que a estrutura é insuficiente? Porque ela é fundada por uma foraclusão. Tá? E isso, na próxima vez, a gente pode falar com mais detalhes, porque é um momento também em que a foraclusão, que era um mecanismo específico para a psicose, está lá nesse escrito que eu recomendei para vocês lerem, né, a direção do tratamento, não, né, a questão preliminar, está lá a foraclusão como mecanismo da psicose. Pois bem, agora Lacan vai generalizar a foraclusão. A foraclusão deixa de ser... O Harari tem uma coisa muito interessante nesse livro dele também, na próxima vez a gente pode falar. Né? Ele propõe várias foraclusões. A foraclusão do ser, a foraclusão do sentido, a foraclusão da relação sexual, a foraclusão da mulher. São coisas que existem. Mas, de todo modo, assim, a estrutura é fundada numa foraclusão originária. Veja que não é mais o recalque originário. É uma foraclusão originária, que está aí situada nesse buraco originário. Tá? Então, a estrutura é sempre insuficiente. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que as nominações, o sintoma é um tipo de suplência. Né? A nominação também é um tipo de suplência. Se você toma nesse sentido da lógica da insuficiência da estrutura. Entende? Pelo menos é como eu entendo. Você vai ver gente que não concorda provavelmente com isso. Nós podemos fazer essa diferenciação entre nominação e suplência, como nós fizemos, e eu acho que são diferentes. Mas podemos entender que essa clínica borromeana é uma clínica da suplência. Como eu disse na vez passada. O sujeito ele está sempre se rebolando, como se diz na gíria, para fazer a sua suplência. Ele inventa alguma coisa. Né? Mesmo que seja uma coisa desastrosa, complicada para ele. Né, porque eu sinto que, de uma certa forma, essa linha, né, como delimitar essa linha ao certo, né? Acho que pensando talvez no exemplo do autoflagelo, de uma maneira ou outra,
né? Seria uma espécie de um ataque ao próprio corpo, né? E até que ponto também não seria uma nominação, mas também não seria uma suplência, né? Porque é uma forma também de dar algum nome para esse real, né? E é uma forma também de substituir também, né? Veja que, por exemplo, a gente está fazendo uma pesquisa também sobre autolesões, né? E veja que, curiosamente, é uma população, isso não é uma coisa curiosa, porque a maior população é de meninas, né? Mulheres, meninas, adolescentes. Que está mudando, inclusive, né? É curioso, não só meninas, os meninos já estão aparecendo também com isso, mas é muito curioso isso, porque, por exemplo, quando a menina se autolesiona, corta o braço, por exemplo, eu não estou falando de autolesões psicóticas, tá? São autolesões de sujeitos neuróticos, supostamente. Não é a automutilação psicótica, não é isso, cortar a orelha, cortar dedo, não é nada disso. São lesões, por exemplo, que a menina corta o braço, corta a perna, enfim. E o efeito disso é um efeito de alívio, que é curioso. Né? É como se a menina fizesse um tipo de, ela fizesse um buraco, né? Ela arrancasse um pedaço do objeto do próprio corpo, ela garimpasse os resíduos do objeto A do corpo. Então, eu tenho, seria uma questão para a gente pensar, mas eu não sei se a gente poderia chamar isso de uma nominação, né? Porque não sei se tem uma invenção aí ou se você tem uma atuação, entende? Que é aí onde você tem que considerar, por exemplo, o gozo do outro. Isso é uma questão para a gente pensar também. Podemos pensar e discutir mais, mas eu acho que nesses casos nós estamos lidando com o acting out, né? Não é nem algo da ordem de uma passagem ao ato. Bom, isso pode, se a menina corta o pulso, isso pode se agravar, né? Mas, de maneira geral, me dá a impressão de que é alguma coisa da ordem do acting out, né? Da autolesão. É algo que se dirige ao outro. Mas, enfim, podemos depois continuar esse papo daqui a 15 dias. Acho que a gente pode parar por aqui hoje, já são 10h05. Tá bem? Tudo bem para vocês? Então tá. Sim, ficamos de definir, como eu disse para vocês, teve uma sobreposição aí com uma outra atividade no momento em que a gente fez essa mudança para quinta-feira, né? E o pessoal está propondo, eu propus aí que a gente pudesse fazer o próximo encontro no dia 12, que seria uma terça, para ver se a gente, para não adiar, né? Porque dia 21 parece que é feriado. Então vejam aí se dá certo e a gente confirma lá no grupo. É feriado sim, Danzeto. Pois é, dia 21 é feriado. Pois é, por isso que a gente optou por 12 lá no grupo. Tudo bem. Tá bom, então. Terça-feira, né? 12. Terça-feira, 12. Beleza. Tá. Combinado. Então, tchau, gente. Tem que parar a gravação. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, Danzeto. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, boa noite.